No ar, o Resenha Tricolor. Que semana, Daniel Campos. Que semana. Eu queria ter gravado na quinta, eu queria ter gravado na sexta, eu queria ter feito todos os dias de programa, velho. Que semana, hein? E eu queria ter gravado antes do Atlético Mineiro. Não misturar. Do Atlético Mineiro, não, do Botafogo. Do Botafogo. Mas não importa. Não Mesmo importa. assim, foi uma excelente semana. Tentamos trazer convidados, tentamos fazer um negócio diferente, mas tentaremos apresentar à altura o que foi essa semana. E agradecer também, né? Semana passada, quase 100 mil pessoas de audiência. Já é nosso top 3 de audiência, em menos de uma semana, uma audiência gigante, acho que a gente conversou depois, eu fiquei bem orgulhoso do que a gente entregou como programa e bastante gente falando assim, não gostei das respostas. Eu falei, cara, mas a gente perguntou na tudo nossa que parte cabe aqui, a pergunta, né? Daí... E muita gente gostou das respostas também. Eu recebi até muito elogio sobre a postura, assim. Eu mudei posição e tal, mas acho que tem um público que é mais cativo do Resenha, que torce mais o nariz, que ficou meio ressabiado e eu acho que foi, cara, foi um programa pregando união numa semana que precisava de união e vamos falar disso. E ainda precisa, né? Não, continua. Os objetivos não terminaram, pelo contrário, estão cada vez mais próximos. Mas vamos falar, vamos começar. O mais importante, né, cara? Que aula de futebol, que noite mágica, que festa da torcida, São Paulo Futebol Clube, cara, que imersão de São Paulo Futebol Clube a gente teve na quarta-feira, cara, eu não conseguia descrever o que eu vivi ali, cara. Eu fui fazer o vídeo do Voz da Torcida, eu tive que respirar, que eu quase caí duro no ar, de emoção, de alegria, cara, Tá recuperando agora, mas meu olho explodiu de estresse. De verdade, não é brincadeira, não é. Eu tava tão nervoso que eu tive uma explosão de física. É o corpo, né? O corpo, graças a Deus, foi algo mais leve, sabe? Né? Mas foi um dia muito nervoso para um jogo que, pelo contexto todo, é gigantesco e com a recepção, com a postura, com o efeito do Lucas relembrando momentos históricos. Então, a quantidade de camadas que a gente viveu em uma noite só foi um negócio muito grande, cara. Muito grande. Foi das noites mais especiais da história como do torcedor? São Paulo. Foi. Acabou o jogo. Eu tive uma crise de choro acabou, né? De alívio, de descarrego. Eu voltei a dormir essa noite, essa semana eu dormi. Não dormia há um mês, velho. E acho que é uma classificação para uma final. Depois de 23 anos, eliminando os dois maiores rivais nas quartas e na semi. É um roteiro que já é gigante. Quando a gente pega 2 programas atrás, 2 ou 3 agora... O São Paulo já garantiu 30 milhões. Já pagou o Lucas e o Rames. Já pagou. Então, 30 claro milhões... que a conta não é essa, tem os atrasos a mais, assim. E no orçamento está finalista da Sul-Americana. Então, você precisa chegar na final para bater a meta da Sul. Mas é que assim, se não for, a diferença perto do ganho da Copa do Brasil é gigante. Ali vai perder 2 milhões, aqui ganhou 50 a mais. Porque era para ser quartas. Da Copa? Então, o São Paulo chegar na final já tem 50 de superávit. Então, assim, já não chega a 50, mas é isso. É uma grana boa a mais. E daí depende da colocação do brasileiro. Cada degrau do brasileiro tem uma grana diferente. Mas é gigante. O contexto é gigante, o resultado é gigante. A final da Copa do Brasil, até pelo tamanho da premiação, ela é prioridade de todo mundo, não tem ninguém que poupa na Copa do Brasil. Sim. Ela paga muito bem e foi ganhando representatividade. E é um título inédito. Não, né? Só um parênteses, Dani. Eu acompanho alguns programas, principalmente via TikTok, YouTube, da América Latina. E eu estava vendo a repercussão dessa classificação do São Paulo. E no cenário da América Latina, todo mundo coloca a Copa do Brasil
como diferencial dos clubes brasileiros hoje para chegarem tão grandes na Libertadores. Sim. Por causa da premiação. A Copa do Brasil ela paga mais do que a própria Libertadores. Então, times que chegam sempre na Copa do Brasil, como o Flamengo, eles conseguem ter um orçamento maior, e aí ficam mais fortes e desequilibra a Libertadores para o lado dos caras. Então, a opinião geral, inclusive dos caras do Equador, é que o São Paulo com esse título, ou com essa classificação, se Deus quiser o título, se coloca como candidato para o ano que vem. Porque já tem um orçamento reforçado esse ano, você precisa vender menos, você garante Libertadores. Se você conseguir se organizar, você se coloca como candidato. E é fato, porque o título te dá mais um boost de 40, porque o 30 ganha vice, o campeão 70, então é um boost de 40. Você garante Libertadores, que tirando premiação, tem toda a parte de receita. E como cabeça de chave. Como cabeça de chave, noites de Libertadores. Você começa a enfileirar muita coisa boa junto, porque aconteceu. E daí eu acho que a gente tem que entrar no aconteceu, lembrar um pouco do roteiro. A gente não comentou, né? Por mais que faz quase uma semana... Mas o roteiro, ele foi um roteiro... Mágico. Né? São Paulo chega no Morumbi numa das recepções mais impressionantes... A mais disparado. Da história do São Paulo, né? a mais. Eu me arrisco a dizer que nível desembarque do Mundial 2005, sabe? Acho que cara... E eu até vim para falar isso, assim, eu puxo pela memória os jogos mais especiais da minha vida, e eu fui em final da Libertadores, fui em muitos títulos, fui no Mundial. Não necessariamente esses jogos são títulos. Eu me arrisco a dizer que o São Paulo e Rosário Central... Pra mim também. É um dos jogos mais legais que eu já fui. Então, assim, não necessariamente os melhores jogos são noites de título. E essa noite, não é que eu tô comemorando igual o título, não é isso, mas essa noite foi das mais especiais da minha vida. E com 40 anos de estádio. E eu acho que da história do Resenha... A mais. Mais do que o título do Paulista. Mas muito mais. Até porque a gente não estava no estádio, né? Porque o contexto do título é um título bem menor, o Paulista é menor. E não ter torcida, por todo o contexto da pandemia, esfriou a relação, né? Beleza, comemorei na sala do meu pai, sabe? E daí o São Paulo, então tem a recepção, e o São Paulo entra em campo com um espírito que você fala, cara... com 2 minutos de jogo você sabia que ia ganhar. Você fala, nós vamos ganhar esse jogo. Nós vamos ganhar esse jogo. Aí saiu o gol do Rato. Dani, o Rato tá pago? Já valeu o investimento? Na minha opinião, já valeu. Ele veio, classificou o São Paulo contra o Ituano e classificou o São Paulo na semi. Já valeu. Pro ano, valeu. Eu já penduraria a camisa 27 no memorial do clube. Pra mim tá pendurada. Eu não sou hipócrita de falar que porque ele fez um excelente primeiro tempo, eu vou pedir desculpas pra um cara que eu sempre falei mal quando foi mal. Então foi muito bem. Muito cacete. Bem. Jogou. Ele e o Lucas foram os melhores em campo. Fez um primeiro tempo excelente. Acho que o fator Lucas faz todo o entorno ter mais espaço. É por aí. Né? Então, claro. O Corinthians precisava triplicar a marcação. O Lucas parecia que estava de moto. Por 2 ele passava com certeza. Ele está 2 segundos à frente de todos os outros 21 do campo. E isso. De todos os outros. Então, assim, o Nestor teve mais espaço, o Rato teve mais espaço. Porque os caras precisavam fechar num cara que faz muita diferença. Você olhava o time que se do São faz Paulo, aquele terceiro gol, o jogo é 6-0. Sim, era nocaute. Era nocaute. E é uma defesaça. Defesaça. Mas acho que sim, acho que o Rato fez um primeiro tempo excelente. Não só pelo gol, é um golaço. Mas ele se entregou muito. Marcou. A primeira etapa do Rato. Mas eu não vou pedir desculpa para um cara que eu sempre falei mal quando foi mal. Tipo, foda-se. Não é. Tipo, eu quero que ele vá bem em todos os jogos. Eu já chamei ele de Raito hoje. Nossa, meu Deus do céu. Foi o Marcão que falou, eu só repliquei. Não gosto dele, sigo não gostando, mas sou muito grato pelo jogo. E não vou gostar, porque ele foi bem pra cacete nesse jogo. Eu já gosto. Eu sei, a gente é diferente. E eu quero que ele se foda. O que eu me foda?
Não, que o Rato se foda. Não fala assim. Eu quero que ele continue jogando bem e se foda. Pô, eu não gosto dessas histórias, assim, tipo, beleza, fui muito bem, mas não é o padrão dele. Ele não é um bom jogador, ele teve uma noite má. Que seja a partir de agora. Tomara, né? Não me mostrou nada nesse sentido, mas beleza. Fez um puta jogaço. Né? Parabéns, obrigado. Tá, tudo aí. Obrigado. Ótimo, beleza. Fala assim, vai comprar a camisa? Jamais, não compraria a camisa dele, nunca. Se o São Paulo for campeão, você compra. Não Se for campeão, você compra. Do Rato? Não. Eu não compro o Jean Compra pra mim, Rato. então, de presente. Eu te dou. Tá bom. Então tá. Mas, então negócio fechado, hein? Mas tá gravado, hein? Eu te dou, com o maior prazer. Se você quer, eu te dou. Mas não, tipo, porra, pra mim tem uma diferença entre gratidão pelo jogo e achar o cara bom. Seguindo no roteiro, a gente volta no segundo tempo e a gente continua jogando bem. Sim. Até o Rato perder aquele gol, o São Paulo poderia ter matado. E ele fez o gol difícil e perdeu o gol fácil. É um gol que tem que fazer, ainda mais no contexto do jogo. O Caleri foi Não, brilhante. Não, o Lucas, a jogada do Lucas, o Caleri brilhante. Faz um pivôzinho ali de salão. Pra quem fala, o Caleri não é decisivo. Isso é ser decisivo, cara. Não é fazer o gol só. Isso é ser decisivo. É ser jogar pelo time, tirar a vaidade de lado e falar. Porque ele poderia tentado virar. Não, faz você, cara. Isso é jogar pro time. E o gol aberto. E daí uma coisa que me irritou pra caralho é o Rato falar mais devagar. Vai tomar no seu cu. Falou, mas falou. Tipo, dá uma segurada. Melhor que isso, fera. Açucarada. Vai se fuder você. Mas só que ali, perder aquele gol, o jogo dá uma balançada. Claro. O jogo deu uma balançada. E o script normal seria a gente tomar no fim. E o comum dos outros anos. E assim, deu tudo certo, feliz, mas as modificações pioraram o time. Todo mundo que entrou de mais ou menos para meia boca. Ninguém que entrou bem no ritmo que o time estava. Mas vamos lá, eu tenho algumas ponderações sobre isso que a gente pode discutir. Primeiro, o time teve uma intensidade em 70 minutos que é difícil todo mundo manter o padrão. Então quem entra... pega uma galera com menos intensidade, que acompanha menos e você não consegue... Mas hoje são 5, você troca metade. E óbvio, acabou o jogo, deu tudo certo, obrigado Dorival, foi bem pra cacete. Mas eu fiquei puto quando ele tirou o Caleri. Mas é que, Dani, eu não sei se mostrou na TV, o Caleri, ele parava no lance e esticava a perna. Ele punha a mão na perna, sabe quem tá dando sinal de cãibra? E aí o Dorival falou, vou tirar. Você sabe, a gente senta atrás do banco. O Dorival, aí o Caleri, não. No lance seguinte, ele corre e ele põe a mão na perna. Aí o Dorival sai, o Caleri, aí o Dorival vai lá e fala, o Caleri não tava aguentando. E se por acaso a gente toma o pênalti, toma o gol, vai pro pênalti, ele ia ter que bater daquele jeito. Sim. Então eu pensando nesse contexto do que eu vi, eu tiraria o Caleri. O contexto de tirar o centroavante, colocar um zagueiro para chamar de vez, para passar sufoco no fim, puta, deu tudo certo, mas foi desesperador. Concordo com você. Desesperador. E daí, no fim, e isso precisa ser destacado para um cacete, Rafael. Pegou a bola... Porque outro que pagou a contratação. Porque pegou a bola que precisava. 2 semanas no jogo contra o Atlético Mineiro, teve gente falando, o Jandrei tem que ser titular contra o Corinthians. Começou a virar aquela caça bruta, não temos goleiro de novo, não sei o quê. E ele falhou no gol do Hulk. Ninguém está defendendo a falha. Que falha é diferente de frango. Ele não frangou, ele falhou. Mas ele foi muito decisivo nesse jogo. E a defesa que ele pega no chute do Rojas... É o que o Cássio não pegou do Rato. Apesar do Cássio ter pego muito, ele não pegou a do Rato. A bola ia no ângulo. Foi um chute de surpresa. Ele vai buscar mesmo ali. É um chute difícil pra caramba. Era 37 do segundo tempo. Se toma ali ainda dá tempo de... E a defesa final, que estava impedido... Uma puta defesa, cara a cara, dentro da pequena área, aos 48. E, tipo, se toma o gol mesmo estando impedido, era confusão, era o VAR. Aí ia dar mais acréscimo, era mais 3 minutos. Então, você fala, cara, goleiro de time grande, pega a bola que vem. As duas que chegaram em direção ao gol do São Paulo,
O cara pegou. E pegou bem pra cacete. Pegou bem mesmo. E num contexto do tamanho desse jogo, com o estádio daquele jeito, é uma noite de... Fala assim, porra, esse cara tem que ser respeitado diferente. Né? Não é porque o Jandrei repôs 2 bolas bem no final de semana que virou postulante à vaga. Apesar, vocês sabem que eu não gosto do Jandrei nada como pessoa, como goleiro, eu acho que ele tem se saído bem aí nesses jogos, mas o Rafael é muito mais goleiro, é muito mais técnico, cara. O Rafael, pra mim, e eu ia falar, não é coincidência o São Paulo chegar onde chegou no primeiro ano que a gente tem um goleiro. Um goleiro confiável. E daí, tipo, quando eu tenho um goleiro confiável, cara, não vamos ficar... Ninguém não falha. Exato. Ninguém não falha. Então, eu acho que tem um contexto Rafael. Mas quando você olha a proposta do time, o discurso do Lucas, a forma, daí, porra, a gente tem 40 anos, né? O contexto de entre 2 jogos decisivos contra o rival, vir alguém que foi ídolo no passado, voltar e fazer muita diferença, revertendo um 2-1, foi um de volta pro futuro de 98. Não, sabe? Foi um resgate do São Paulo. Foi. Pô, nós estamos carentes de ídolo. Quando pega o começo do ano, é sofrido. Olha pro time e fala, cara, onde eu vou me apoiar? Em quem eu me apoio nesse elenco? Cadê o talento? Olha pro meio campo, cadê o talento? Daí volta um Lucas que, além do talento, tem velocidade e poder de decisão. E mais que isso, né? Um carisma, uma vontade, uma entrega. Puta, ele... Há muito tempo a gente não se sentia assim representado dentro de campo. Sim. A gente tentou isso com a volta do Lugano. A gente tentou isso com a segunda volta do Hernanes. A gente tá com o Miranda. A gente está tentando isso há algum tempo. E o Lucas finalmente conseguiu ser o que a gente tanto sonhou, cara. Porque, e pega essa retrospectiva. Lugano volta... Pô, é uma figura emblemática. Ajudou pouquíssimo dentro de campo. Dentro de campo, muito pouco. Hernanes, a segunda volta... Puta, uma alegria. Pouquíssimo dentro de campo. Tem um jogo, mais ou menos, sabe? Igual aqui, outro ali. Mas espreme e sai muito pouco. Miranda foi reserva dos moleques. Ele até ajudou no título, até ele jogou um pouco melhor. Mas muito mais como coadjuvante do que como um protagonista, sabe? Sim. Quando volta um cara que tem história e esse cara decide, que foi o que a gente viveu no Hernanes em 2017. Na passagem de 2017... Isso mexe de outro jeito. A relação é outra. Que é o que a gente falou no programa passado aqui com o Baby. Em 2017, a relação da torcida começou a mudar porque a gente viveu essa história com o Hernanes e agora estamos revivendo com o Lucas, cara. E aí, eu acho que a gente precisa fazer um capítulo para falar da torcida. Cara, é impressionante o que a torcida de São Paulo tá fazendo, cara. É emocionante, assim. Para mim, não é o que a torcida tá fazendo. É o que ela virou, né? É o que ela virou. Sem dúvida. Falamos aqui no programa passado inteiro sobre isso. Tipo, eu até escrevi sobre isso, fiz um texto que deu uma... Só um detalhe, tá? Para quem falou de venda de cativa, tinham mais de 1.000 pessoas em pé na cativa no jogo passado. Então, tava mais do que a capacidade. Mais do que cabe, né? Mais de 1.000 pessoas em pé. Enfim, o problema não é a cativa definitivamente. Mas é uma alegria ter cativa, porque não preciso ficar dependendo da total acesso para uma final. Exato. E, aliás, total acesso, mais uma vez, uma vergonha. O que eu recebi de relato de gente com ingresso duplicado, que não conseguiu entrar, que pagou R$700 e alguém já tinha usado o ingresso antes. A minha sensação é que tinha mais que 62 mil pessoas no estádio. Assim, cara, a minha sensação é que eu tenho um parceiro que é uma piada. Não tô nem falando disso. Desse tamanho, tô nem falando disso. Só pelo que eu vi na cativa ali, tinha muito mais 62 mil pessoas. Não, mas a questão é que eu não sei. Os caras põem um número qualquer lá, tinha 70 mil. Precisa ser menos de 64 para não dar BO. Problema sabe? Na PM. Mas não é um parceiro confiável e responsável. Não, isso a gente sabe de claramente não. E uma vergonha, tá? Tem um monte de relato, acho que para colocar peso na pauta não faz sentido pelo contexto, mas teve um lado sombra complicado. Mas, cara, a gente cresceu, e você que é mais moleque e acompanha a gente, se você tem menos de 30 anos, você não viveu na intensidade que a gente viveu. O fanático São Paulino
Era exceção. Era exceção. Seu texto foi bom mesmo. Era exceção. Tanto que quando você achava um em outra, você se aproximava muito e daí você encontrava no estádio por ir sempre. Você fala, pô, esse cara é parecido comigo. Nas próprias rodinhas... eu tinha raiva de um monte de São Paulino, do colégio, da faculdade. Que a gente fez o resenha um pouco por causa disso. Fala, cara, pra contar como não entende a história, fica só repetindo o trimundial. Eu não tinha orgulho da torcida de São Paulo quando num jogo decisivo iam 13 mil pessoas no estádio que cabia 60. Eu queria fazer parte de uma torcida que abraça o time e se mata pelos 60 mil lugares porque quer deixar a voz lá. E essa torcida aqui é uma união de um monte de apaixonados, seja organizado, seja comum, seja de cativa, seja da azul, da laranja. Da amarela aqui. Cara, é um monte de gente apaixonada por esta instituição. E até os que não podem ir, né? Até os que não vão para o estádio, que têm se mobilizado nas redes, pela televisão, pelo Premiere, seja lá onde for. E fazem diferença para um time jogar com o coração do jeito que está jogando. Com certeza, Dani, com certeza. O estádio daquele jeito fez o time pilhar. Com certeza. A recepção jogou os caras para dentro do campo de um outro jeito. Você viu o vídeo dos batizores, os caras cantando? Pô, eu não tenho dúvidas que isso motiva, não tenho dúvidas, cara. Se a gente que está do lado de fora ficar arrepiado, ficar emocionado, você imagina para os caras que estão lá e todo mundo gritando o nome dos caras. Eu não tenho dúvidas que faz diferença, cara. Então, eu acho que a gente tem que... Pô, quem viveu mais explicar para os mais novos o valor que isso tem e trazer para dentro dessa loucura, sabe? E o que é mais maluco, cara, é que cada vez mais você vê gente de outras torcidas, por exemplo, o André Rizek, todo mundo sabe que ele é corintiano. Sim. Ele é um cara que tem falado constantemente sobre o movimento da torcida de São Paulo. O Casagrande, porra, um personagem para lá de polêmico, fez a Mili Lacombe, que todo mundo sabe da história. Cada vez mais você vê gente que não é muito ligado ao São Paulo, pelo contrário, que destila o ódio pelo São Paulo, falando do movimento que a torcida tá virando. Só quem não fala, a verdade é anti, cara, porque é o teu amigo lá do trabalho, é a pessoa que estuda na tua classe, que não vão admitir, porque já é uma torcida diferente. Eu diria que realmente é a torcida mais popular do São Paulo. E tem gente que tá fazendo chacota com o rebrand e tal. Antes de falar, a torcida está fazendo. Exato. É média de público. É isso. Beleza, nós temos um presidente marqueteiro que quer se apropriar de tudo. Mas... Que faz sentido. Em alguns momentos faz sentido, nesse faz. Eu acho que faz, cara. O quê? De se apropriar da torcida mais popular. Eu acho que faz sentido. Sim. Comercialmente é importante para o São Paulo. Se eu falar da torcida, sim. Se eu falar, eu fiz o São Paulo ter a torcida mais popular, não. Né? Porque tudo é autoral. Na minha gestão, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho, o que eu quis dizer é que usar esse termo a nosso favor faz sentido. Não, beleza. Não, isso eu não discuto, não. A questão para mim é não entender que foi um movimento da torcida pela instituição. É de fora para dentro. E não porque ele é um bom presidente isso aconteceu. É de fora para dentro. Tanto que a gente falou aqui que em 2017 a gente vivia o auge da era Leco e a gente já estava fazendo isso. O mérito é da torcida, o mérito não é do Casares. Não é o plano de sócio-torcedor que é ótimo. Não é o sócio-torcedor bem feito, não é a convocação que ele faz no Instagram dele. Porque senão a gente começa a colocar a luz no lugar errado, entendeu? Concordo com o movimento é o cara que entendeu que o metrô fazia diferença e começou a ir sempre. É quem, independente se o sócio-torcedor é bom ou não, segue pagando. Cara, é a torcida. O torcedor é maltratado. Não é bem feito. A gente cansou de falar aqui nos últimos anos que era um sacrifício ir ao Morumbi. Era um sacrifício. Mas por isso que assim, sim, se apropriar do mais popular e reconhecer a torcida, estamos juntados, tem que fazer. Estamos juntos pelo São Paulo. Juntos pelo São Paulo, sem Belmonte. Mas, sim, né? E daí, depois de tudo isso,
a gente chega num São Paulo e Botafogo. sábado de São Paulo e Botafogo. Cara, eu encontrei, eu não vou falar o nome aqui, mas eu encontrei um conselheiro atuante, que não é meu amigo pessoal, e me encontrou na Cativa e falou assim, olha, hoje é o jogo da ressaca para todo mundo, 0-0 tá bom, vê se não corneta. E eu falei, é verdade, eu não cornetei não porque ele falou, porque eu penso exatamente a mesma coisa. Depois de tudo que a gente viveu naquela quarta-feira, entrar com o time reserva contra o Botafogo, o 0-0 não era o que eu gostaria, mas é o que deu, tá bom. Eu não consigo reclamar do São Paulo essa semana, não consigo. E pegando o contexto do campeonato, não é um bom resultado, tá? É. Tipo, os caras ganharam 15 jogos. 15 jogos em 19. 15 em 19. É isso mesmo? 15 eu tenho quase certeza que é isso. Vamos até olhar para não falar besteira. Não, eu sei que eles fizeram 45 pontos no primeiro turno. Eles devem ter ganho uns 12 jogos, vai. E empatou 8. Não nem dá. Eles perderam 2. É isso, eles ganharam uns 13 jogos. Vai, que seja, de 13 para 15, seja lá o que for. É uma campanha, é a maior pontuação da história do primeiro turno. Estão com 48. É isso aí, ganharam 15 jogos. Estão com 48 pontos, então eles tinham 47, porque fizeram um contra o São Paulo. Devem ter ganho 15, empatado 2 e perderam 2. É isso aí. Então você fala assim, cara, um time que tem essa campanha, a gente enfrentou esses caras com um time misto de ressaca de uma classificação. E que misto porque a gente tá sendo bonzinho, né? Porque tava o Arboleda, o Pablo Maia durou 7 minutos e o Wellington porque não tinha o que fazer. Então, o resto é... Até o goleiro. Até o goleiro. Então, assim, a gente tá chamando de misto porque a gente quer dar uma esquentada, porque era o time reserva. Mas você pega o time do Botafogo, líder absoluto, você preserva as suas principais peças para enfrentá-lo, mesmo estando em casa com um bom público... É um jogo bem difícil. Bem difícil. Porque você abriu mão dele com a sua força máxima. E mesmo assim a gente perdeu o gol, teve os gols impedidos. Os três resultados seriam aceitáveis nesse jogo. São Paulo ganhar seria normal, porque o São Paulo jogou para ganhar. O Botafogo ganhar seria normal, porque perdeu umas oportunidades ali. E o empate é normal pelo que os dois apresentaram. Esse jogo, acho que qualquer dos 3 resultados, ninguém poderia falar que foi injusto. É isso. A única coisa que, conselheiro, foda-se. Não gosto de concordar com o conselheiro. Pra mim, vocês não agregam absolutamente nada, independente de quem é você. Então, não é porque você falou pro Caio. Não, então eu tô falando porque eu acho mesmo. Porque eu acho que era a opinião de conselheiro, pra mim, nada é mais relevante. Todos, tá? Média do conselho é rasteira. E nesse contexto, você fala, o São Paulo criou, teve chance. Tá, mas acho que mais importante que isso, a gente tem que debater aqui, discutir a estratégia do São Paulo usar um time misto contra o Botafogo, um time reserva contra o Botafogo. Porque, claramente, o São Paulo está priorizando as Copas. Sim. E eu vejo muita gente falar, mas meu medo é priorizar as Copas, não ganhar um título e não ir para a Libertadores de novo. Eu defendo que tem que priorizar as Copas e eu acho que tem algumas situações que nos fazem pensar diferente do que foi no passado. A começar pela mais básica de todas, que eu acho que hoje o São Paulo é mais bem treinado. Eu acho que o São Paulo tem uma proposta de jogo melhor, o São Paulo com time reserva mantém um padrão tático, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que um outro ponto fundamental é que hoje o São Paulo é um time muito melhor do que ano passado. Você tem hoje um Lucas e você tem hoje um Rames, você tem jogadores decisivos, você tem Calera e Luciano que se acharam em campo, estão fazendo push um para o outro, então isso faz muita diferença para o São Paulo, então acho que o São Paulo tem. E outro ponto muito importante é que a Copa do Brasil esse ano acaba agora, em setembro. Então ainda tem mais 2 meses de campeonato para você buscar uma possível pontuação que possa ser necessária para o São Paulo ir para a Libertadores. E vamos lá, tanto São Paulo e Flamengo na final da Copa do Brasil, pra gente, ou pouco importa se é G6, G10, G35, porque o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, ou já é G5 automaticamente, porque o Flamengo estará pela Copa do Brasil. Já estará pela Copa do Brasil, então já é G5. Hoje G6. o São Paulo...
G5, né? Por enquanto, porque para ser G6 alguém tem que ganhar a Libertadores ou a Sula. Um brasileiro precisa ganhar a Sula ou a Libertadores, estar lá na frente, vira G7. Se esse brasileiro estiver lá na frente. Porque se ganha o América não tá, então não vira G7. Vira G6 com o América classificado. É isso aí, tá bom. E o São Paulo do G5 tá 5 pontos. Mesmo com tudo isso que a gente tá 5 pontos. São 5 pontos que vai ter confronto direto contra esses times que estão lá na frente. Então eu acho que a situação do São Paulo está sob controle. O São Paulo está dentro do planejado. Aliás, eu acho que o São Paulo está acima do planejado. E dentro do planejado para o Campeonato Brasileiro. Para mim, a estratégia está correta e há tempo para tudo. Eu acho que a gente está fazendo a coisa certa. Não dá para você não priorizar a Copa do Brasil. Isso é insano. Não dá. E a chance de título na Sul-Americana, ela existe. No brasileiro já não existe. Tentar administrar. Existe. No brasileiro? Não, na Sul-Americana existe. Não estou dizendo que vamos ganhar, mas eu disse que é possível ganhar. É possível, São Paulo. Possível. Ainda mais, a gente tem que falar aqui que o Lucas e o Rames estão inscritos. Sim. Vão para o Equador amanhã. Então é possível. Então, na minha opinião, o São Paulo está fazendo certo. Eu concordo. Eu tenho dúvida até se não deveria ser um pouco mais priorizado. Abandonar o brasileiro. Não abandonar, mas não correr risco. Então, assim, eu tenho o Caio machucado. Eu improvisaria alguém e não jogaria com o Wellington. Mas é que aí, se o São Paulo perde do Botafogo, começa a ter uma pressãozinha, porque aí já tá 7 pontos do E poderia ter perdido com o time titular também. Isso. Então, é que, assim, se você vai fazer a escolha, escolhe. Porque, cara, 2 lesões na mesma posição, sem reserva à altura, começa a colocar em risco o que é prioridade de fato. Então, beleza, o Pablo Maia durou 2 minutos. Quão importante é o Pablo Maia hoje? Muito. Muito. Eu acho ele, de todo o elenco do São Paulo, ele e o Calleri são os 2 insubstituíveis. O resto, eu acho que o São Paulo tem bons substitutos para todas as posições. O Calleri não tem. Para mim, o Juan não consegue ser um Calleri. Eu não acho que ele é descartável. Não acho que ele é centroavante. Já estão começando a queimar o Luan, que eu acho que foi mal na partida, perdeu o gol. Juan foi mal. Mas ele e o Calleri não tem substitutos. Não tem. O Gabi não consegue fazer o que o Pablo Maia faz e ninguém consegue fazer o que o Calleri faz. O Mendes. Não faz. Né? Então... Até achei que o Luan melhorou. Fez um jogo menos ruim. Fez um jogo ok pra mim. Não foi um bom jogo, mas não foi um jogo ruim. Eu achei que no começo ali perdeu uma bola tal, depois ele chegou junto, roubou bola, coisa que ele não vinha fazendo. Eu achei que foi um jogo ok. Perto da média recente do Luan, foi bem acima. Sim. Bem acima. Mas a média bem acima do Luan tá muito distante do Pablo Maia. E do que era o próprio Luan. Muito, do que era o Luan, do que tá o Pablo Maia. Então, assim, ele fez um bom jogo comparado à média do Luan. Média atual do Luan. A média atual do Luan. Perto do que a gente já viu do Luan, um abismo. Não. Mesmo no jogo de ontem. Não é um jogo... Concordo. O Luan era um cara que, puta, se você olhar pro Luan, era um cara incansável, um cara numa rotação alta, um cara que sentiu o jogo. Não foi isso ontem. É que a gente estava vendo ele falhando com a língua de fora, então só, melhor, né? Média mais alta, mais uma média baixa. Então assim, nós vamos ao win nas Copas. Em princípio esse é o plano. Se esse é o plano, eu não correria risco com o Wellington. Qualquer um que está perto de desgaste, como foi o Caio Paulista. Porque a gente perdeu o Caio Paulista estourado por desgaste. Eu acho. Mas eu tendo a crer... E jogou contra o Atlético Mineiro. Eu tendo a crer que eles estão fazendo esse tipo de análise, porque não é possível que o cara tá arriscando. Por exemplo, por que ele colocou o Arboleda... Pra mim, ele tá priorizando as 3. Não, eu não acho assim, porque eu vejo a mesma estratégia que ele fez no Flamengo ano passado. Ele tinha os times das Copas e no Brasileiro ele dava uma mesclada. Por que ele colocou o Arboleda e não colocou o Beraldo? Porque provavelmente o Beraldo precisa descansar nesse jogo por alguma questão de musculatura. Por que ele colocou o Wellington? Porque não tinha outro, porque até o Patrick está machucado. Por que ele não colocou o Rafael? Porque ele não queria correr o risco do Rafael se lesionar. Então eu quero crer
que eles têm feito esse tipo de análise. Por que foi o Pablo Maia e não foi o Gabi de novo? Porque o Pablo Maia deve estar melhor fisicamente. E para quem não sabe, foi indisposição, né? Ele é dúvida porque ele não treinou, mas é alguma coisa estomacal, tal, não é lesão. Então eu imagino... É que eu não acredito no que é na versão oficial, então... pode ser uma lesão muscular que estão chamando de indisposição para não gerar polêmica do desgaste. São Paulo é uma caixa preta, não tem transparência real. Os caras somem do treino, voltam um mês depois e todo mundo finge que nada aconteceu. Cadê o Erisson? Que podia ser o reserva do Caleri, que você falou que não o Igor Vinícius. Então... O Igor Vinícius. Então, não, já está na transição. O Erisson voltou, sumiu, ninguém fala do cara. Né? Saiu lá machucado naquele primeiro tempo. Ninguém sabe mais nada. Ninguém sabe mais nada. Então, fala que o Pablo Maia é uma indisposição estomacal, que já não vai jogar. Puta, se é uma lesão muscular, porque estava no limite e estourou, não vai vir. A notícia não vai acontecer. Então, meu contraponto é esse. Assim, nós vamos all-in nas Copas, nós vamos brigar por esses 2 títulos com a vida. Puta, monta o time do Brasileirão e assume que vai correr risco. Mas é que se ficar muito longe ali do G6, depois para buscar pressão é maior, entendeu? Eu concordo. Eu acho que mas se você começa a perder peça por lesão, você põe o plano triplo em risco. Não, concordo. É que o perder não peça... dá para ser as 3. Não tem como. E eu acho que claramente o São Paulo não tá indo para as 3. Eu não sei se claramente. Não, pô, é só ver o Jandrei no gol. Isso para mim já mostra que o São Paulo não tá indo nas 3. Ele colocou o Luciano porque não jogou na quarta. Eu acho que ele tem dado uma encorpada no time, porque o brasileiro não pode ser abandonado, porque senão começa a ficar pressão lá atrás também. O Corinthians está 1 ponto perdido atrás do São Paulo. Tá todo mundo, os caras vão... É 1 ponto perdido, cara. Eles estão com um jogo a menos, com 4 pontos atrás. Então, assim, o brasileiro, ele é capcioso, cara. Ele é capcioso. Eu acho que, na minha visão, a estratégia está correta. Eu acho, assim. Porque agora a gente tem uma sequência relativamente mais amigável. Não vou dizer fácil, porque não tem jogo fácil. Porque a gente pega o América fora, só que a gente não ganhou nenhum jogo fora. A gente pega o Curitiba em casa, que é o último colocado. Aí a gente... Inter e, se eu não me engano, Goiás. Então, assim, o Inter é difícil, tudo bem. Mas a gente tem a tendência a ter uma sequência mais amigável. E o Inter pode estar pensando também na Libertadores. Se o Inter passar da próxima fase, a gente pode pegar um Inter reserva. Pode. Então, assim... Mas daí é reserva contra reserva. Então o São Paulo tende a ter, não sei se vai ter, pela postura me parece, uma sequência que a gente pode voltar a pontuar mais. E aí sim, faz 6 pontos aí contra América e Curitiba, puta, aí no jogo mas contra o você Inter... usaria titulares para fazer 6 pontos? Cara, depende. Então aí é onde está meu ponto. Depende muito. Porque a prioridade é passar da LDU ou fazer 6 pontos no Brasileiro? A prioridade é passar da LDU. Mas eu gostaria muito de fazer os 6 pontos no Brasileiro. Eu também. O ponto... Não tá priorizando. O que eu quero dizer é assim... o Caleri tem um jogo de contato, um jogo mais bruto, eu não coloco. Agora, um Nestor, que joga um pouco mais solto, que dificilmente vai para o drible, talvez eu coloque. O cara que está com desgaste físico, puta, não vamos colocar. O Arboleda, não. O Arboleda é importante. O Beraldo tem sido importante. Pô, o Alan Franco vem jogando bem. Aliás, me falaram que contra o Curitiba o Ferrarese já deve ser relacionado de novo. Então, eu acho que essa mescla é necessária. Eu atendo, nesse momento, a achar que as coisas estão sendo bem feitas. Tendo. Não, nós temos um mês. Um mês, para a final da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Só que a Sul-Americana é agora já, né? Então, neste mês, são 30 dias. Eu trabalharia com risco zero. Risco zero. Especialmente em algumas posições. É que é muito difícil, né? Risco zero. Mas sim. Porque no treino o cara pode lesionar. Pode, mas é isso que eu tô falando. Dentro da CNTP, assim, puta, eu vou jogar contra o Botafogo? Não vai. Por quê? Porque, cara, você é do time das Copas. E eu acho que conta um pouco o estilo de jogo do adversário. É que no segundo tempo começou a ficar um pouco mais faltoso. Porque eu vi... O time do Botafogo é forte, a gente tinha 4 faltas para cada lado no primeiro tempo. Os caras jogam bola. Jogam bola. Agora, você pegar um time do Grêmio,
eu já acho que tem um pouco mais de risco, que é um time que vai mais pro embate, que o Renato Gaúcho usa a falta como recurso. Kahneman. É o cara que bate, os outros zagueiros é o Bruno Alves, que também não é o cara mais técnico. Super técnico. Então eu acho que também tem que ler o adversário para saber quem a gente vai usar em cada jogo. Tipo, o time do Flamengo é um time que joga e deixa jogar. Nossos próximos jogos que você já comentou, qual a sua expectativa para essa semana? Ah, cara, eu acho que na altitude de Quito... Jogou duríssimo. Duríssimo. São Paulo jogou 4 vezes contra a LDU, perdeu as 2 fora de casa e ganhou as 2 dentro de casa. Eu acho que um empate... Empate é um excelente resultado para a gente voltar menos pressionado, porque tá duro, né? A gente jogar tendo que reverter resultado toda vez. Então, mas aí é que tá. Tipo, eu tenho viagem pro Equador, jogo na altitude, desgaste do cacete. Fim de semana, inteiro reserva. Ah, mas tende a ser, eu acho que vai ser. Mas meu ponto é esse. Se não for, tá errado. Eu acho que vai ser. Esse é meu ponto. Eu acho que vai ser. Imagina, né? E aí? 1-1? Com a América? Não, com 1-1. LDU. 1-1. A gente faz 1-0, aí toma aquele gol de chute do meio de campo, que a bola vem com uma velocidade a mais e termina assim. 1-1 tá de boa. 1-1. Eu vou de 2-2. 2-1, então, bom. São Paulo toma pouco gol. Tomou um gol só na Sul-Americana. A altitude, no contexto, especialmente segundo tempo, tá bom. É mais difícil segurar. Mas é só palpite de... E Quito também não é La Paz, não é. São 2.800 metros, que é pesado. É pesado. Não é La Paz, mas... E depois tem a América, né? Eu acho que São Paulo ganha de 2-1 do América. Fora de casa. Primeira vitória fora de casa. Eu acho. Os reservas tricolores. Os reservas tricolores ganham do desesperado América. Que também vai jogar na Sul-Americana. Também tem jogo importante, então é possível que venha com time... misto. Então, mas dentro desse contexto é onde eu acho. Pô, você vai pegar o América misto, o Inter misto, não corre risco. Ou improvisa alguém na pior das esquerda, hipóteses, vem um América desgastado, né? Porque é uma possibilidade de... Porque eles não têm final da Copa do Brasil daqui a um mês. Nós estamos em 3. E o América tá desesperado lá atrás, vai querer ganhar, então pode ser... Eles pegam quem mesmo na Sul-Americana? Puta, não... dane-se também. Eles estão do outro lado. É isso. E você aí? O que você acha da estratégia da torcida? Comenta aqui com a gente. Como foi essa semana para vocês? No ar, a interação semanal de uma semana muito feliz com os amigos do programa. Já tem uma pergunta muito boa de cara. Qual? De cara. E essa, Dani, para você, Carlos Eduardo Santos, Gabi ou Alisson? Alisson, hoje Alisson. Hoje Alisson. Para Copas ou para o Brasileiro? Copas. Para você? Cara, eu acho que o Alisson hoje marca melhor, preenche melhor os espaços, mas o Gabi, por exemplo, o gol anulado do Luciano, é um lançamento do Gabi, muito só bom. Ele faz. Isso. Eu acho que com o Rames 100%, eu tendo a escolher o Alisson. Sem o Rames, eu ainda acho que o Gabs. É uma boa análise. Mas hoje o Alisson é difícil tirar do time. Sem dúvida. Jamais achei que ia dizer isso, tá? Não. Por isso que eu falei que é uma boa... uma boa pergunta. Uma boa pergunta. É um monte de gente, boa noite, que faz. Boa noite, volta boa noite, Junks. boa noite. Pô, o Junks ia vir hoje. Hoje ia ser a volta do Junks, ele não conseguiu para variar. Tentamos o Junks, tentamos o Barolo, queríamos fazer um negócio diferente, mas estamos só nós dois aqui para vocês aturarem. O Lucas Lima fala que o Resenha é igual ao Morumbi, raiz. É isso. O Bruno Williams dá uma cornetada aqui. Quantos jogos mais o Pato precisa para a torcida entender que ele não entrega mais do que isso aí? Qual é a sua opinião sobre o Pato? É que é uma bosta, que ele não devia estar aí, que ele vem por essas declarações que você gosta de ouvir, que você se derrete. Mas é que eu acho que ele não agrega nada em campo, então, mas ele fala bonito no microfone. Mas vamos lá, o Pato, ele se posicionou bem, ele correu e finalizou mal. Eu não sei, eu quero esperar mais um pouco sobre o Pato. Ele estava um ano parado. Por que será? Não, porque ele estava machucado.
Só? Ele tava machucado. Disputado a etapa por vários, todo mundo queria. Não, ninguém disse isso. Não, mas é que eu acho que ainda é cedo pra gente falar, o Pato serve ou não serve. Ele, na última passagem ele não serviu, mas num time como o São Paulo tem agora, com jogadores que têm velocidade, quando o Pato no segundo tempo, acho que agora no jogo contra o Botafogo mesmo, que o Lucas entrou, eles deram uma tabela de primeira que parecia altinha de praia que o Pato consegue achar, ele sabe... Ele sabe colocar a bola no ponto futuro. Eu acho que falar o Pato já não presta, eu acho que pode ser um pouco cedo. O Pato é esse fantoche para jogar coisa... tá 3-0 pro São Paulo, coloca o Pato para brincar. Isso sim, isso eu concordo. O Pato ele não vai ser o cara que vai fazer o gol do 1-0. Não vai, é o reserva do time reserva. Reserva do time reserva. Então, eu acho que ele poderia ser o titular do time reserva. Do time reserva? Acho que sim. Eu não. Eu acho que o Pato acabou faz tempo, mas beleza. Tem o folclore, fala bonito, fala o que as pessoas querem ouvir. Mas em campo rende muito pouco. Ainda está rendendo mesmo. Não, é que rende muito pouco faz anos. Não, concordo. Não é assim, tava voando e aqui não vai render, não tá rendendo, entendeu? Mas é que o ponto é que eu acho que esse é o time que ele tem melhor condição de jogar do Sim. São Paulo desde 2014. De todos os times que ele passou, é um time que tem recurso, de caras inteligentes, de cara com velocidade, que ele toca, vai ter alguém para devolver, porque quando ele estava aqui em 2019, ele tocava, ele nem lembra, o Chaves tinha que devolver, calma lá. Agora ele tem alguém para devolver, eu acho que... Mas é que para ele ter alguém para devolver, ele precisa jogar no time titular. Porque o time reserva de São Paulo não é técnico. É o time que a gente... né? Então, beleza, o Rames está aí no time reserva para ganhar fôlego, mas você espera que o Rames seja o cara do time reserva? Não. Nem eu. Não. O Lucas vai completar o banco do time reserva? Não. Numa condição normal, não. Não, né? Na CNTP, não. Aí você tem que o Pato seja o cara técnico no meio de jogadores não técnicos, que é um time mais físico. Não tem. Concordo. O André Loventhal. Caião, qual o esquema para conseguir ingresso no Rio de Janeiro? Vai ser duro, hein, meu? Vai ser difícil, a gente não sabe. Imagino que o São Paulo vá vender ingressos por aqui, deve priorizar sócio torcedor, não sei, cara, não sei. Eu não apostaria que vai priorizar sócio torcedor. Não. A gente tá tão tão desacostumado a chegar em um jogo como esse que eu não faço ideia como vai ser, cara. Não faço ideia. É uma boa pergunta. Aliás, é importante, porque todos nós vamos querer estar lá, né? O Nicolas Shinoda. Amigos, boa noite, tudo bem? Como ficou o coração de vocês depois desse jogo da semi? Estão confiantes? Quem vira ídolo em caso de título? Cara, eu acho que o ano passado o São Paulo pegou o Flamengo e ninguém tinha a menor esperança. Esse ano eu tenho. Eu também. Eu acho que esse ano o São Paulo... Não estou dizendo que o São Paulo vai, mas eu estou dizendo que o São Paulo pode ganhar do Flamengo. Eu acho que esse time de São Paulo tem condições de ganhar do Flamengo. Não acho o São Paulo favorito, eu até prefiro que o São Paulo não seja favorito, mas o São Paulo pode ganhar do Flamengo. Quem vira... E é uma final. Né? Quem vira ídolo no São Paulo, se o São Paulo ganhar, eu vejo alguns jogadores com potencial. De primeira prateleira, de cara, o Lucas. Ele ainda não é ídolo de primeira prateleira, ganhando esse título, acho que ele já passa. Eu acho que Caleri, Luciano e Arboleda se consagram como ídolos do São Paulo. Concordo. O resto ainda acho que vira muito bem conceituado na história, mas é que ídolo é uma palavra forte. Eu acho que o Beraldo deve sair quando voltar, pode ser um Miranda, um Breno e tal, mas eu acho que Caleri, Luciano e Arboleda, ídolo e pronto. E o Pato? Se fizer, vai que ele faz o gol do título. Vai que ele faz o gol do título. Foi uma anedota. Vamos lá. Não vou falar sobre promessas, porque eu não tô falando e tá dando certo. Tem muita gente perguntando, tô quietinho aqui. A Cris pergunta, Dani, fechou com a New Balance ou ainda nada? Vou te falar que eu encontrei uns amigos de uma outra fornecedora de material aqui, e eles estão fechando com o Rames, e ele falou que tá fechado. Falou, olha, no mercado se fala que está fechado. Com a New Balance. Com a New Balance. A informação que eu tenho é essa, que não tem mais volta também. Que não tem mais volta. Foi o que e eles são de outro fornecedor, de outra empresa,
que estão tentando o Rames, porque ele, se vocês repararem, o Rames está jogando de chuteira preta, e essa empresa, o Rames gosta, está fechando com ele e falou, New Balance está fechado. Para mim será uma enorme surpresa se for algo diferente da New Balance. Enorme surpresa. O Luiz Gustavo, ele tá falando que o Pato veio para compor elenco e mídia, só olhar o salário. É verdade, ele tá com salário. Eu acho até que ele pode ser menos criticado porque ele tem um salário de jogador da base. Tá bom. Só não ficar gritando Pato e achando que ele vai resolver jogo. Não, isso não. Deixa ele aí treinando, ele é gente fina, a galera gosta dele. É um brother, é tipo um estagiário legal. Ó, a Hanna Bonfim, ela faz uma pergunta, inclusive hoje foi uma matéria do GE. Qual seria o esquema ideal para jogar com Rames, Lucas, Luciano e Caleri? Beijão. Cara, é engraçado, porque se você pegar Rames, Lucas, Luciano e Caleri, é difícil montar. Cara, com o Pablo Maia e Alisson, eu não acho. Porque, mas cara... É time de FIFA, não é. O Lucas desarmou 7 bolas na semifinal. 7 bolas. Eu sei. E isso tem que ser levado em consideração. Jogando centralizado, com o Rato aberto num lado e o Nestor aberto no outro. Nenhum dos dois está no time. Você não tem amplitude nesse time. Não, para mim, para esse time dar certo, passa pelo Luciano. Porque o Caleri... Então, o Caleri é um cara que briga lá na frente. Eu acho que o Caleri... vezes o Lucas jogou de segundo atacante. Não, concordo. Jogou centralizado. É que eu acho que essa troca do Lucas com o Luciano é o que vai fazer o São Paulo dar certo ou não. Porque o Rames a gente não espera que vá recompor. O Lucas a gente sabe que pode recompor. O Caleri é um cara que briga lá na frente. Essa troca do Luciano com o Lucas, quando o Lucas sobe, o Luciano recompõe... é que vai fazer esse esquema dar certo. Se o Luciano estiver disposto a fazer isso, pode dar certo, senão não pode. Para mim, a peça-chave para isso dar certo é o Luciano. Não é o Caleri, não é o Rames e não é o Lucas. Porque o Lucas faz. Você fala, Lucas, você vai marcar o lateral, ele vai marcar o lateral. Caleri, você vai dar o bote, você vai fechar o meio, ele vai fazer. O Rames, eu imagino que não. Pode ser que a gente se surpreenda, então tem que ser o Luciano. E o Luciano faz pouco. Por isso que eu tô falando. Para isso dar certo, passa pelo Luciano fazendo esse papel. Não, mas meu ponto é exatamente esse. Para essa escalação funcionar com os 4 juntos, um entre 2 caras tem que fazer algo que nunca fez. É muito pouco provável. Ela é muito mais uma escalação de sonho por colocar caras bons tecnicamente juntos no 1 ao 11 do que ela faz sentido dentro de campo, entendeu? Não, concordo. Mas eu acho que em alguns casos vai acontecer. Mas mais como exceção do que como padrão. E quem roda, Luciano? Não sei. Porque o Luciano... Eu não sei quanto tempo o Rames vai demorar para nesse momento é o Rames, eu concordo. Porque todo mundo já descarta o Luciano e... Não, o Luciano é super decisivo, ele é importante pra caramba. Tem uma questão comportamental, mas eu tava lendo... O Luciano, ele tem mais gols em mata-mata pelo São Paulo do que Miller e Palhinha. Eu sei. Mais gols que Miller e Palhinha. Só, né? Pouco. Sendo que, assim, os caras ganharam 300 títulos, o Luciano não ganhou nenhum. Assim, a parte dele ele faz, não dá pra você descartar que o Luciano, assim, ele é decisivo, cara. E eu tenho a questão comportamental, eu entendo, mas o cara fez gol. O gol da classificação foi do Luciano, o Rames, lá na arena. O Rames vai ter que evoluir muito fisicamente e agregar muito tecnicamente para cavar o espaço. Eu espero que aconteça. É um problema bom pra caramba. Posso falar? A Nai falou aqui, ela lembrou bem. Aliás, tá sumida, hein, Nai? Tá tudo bem? O Rafinha vira ídolo também. Pra mim, não. Pra mim vira. Porque a liderança que ele tem assumido, o protagonismo dele tem sido tudo o que eu esperava do idiota. O Rafinha vira ídolo, eu concordo. Pra mim não vira, não entra na minha lista. Eu nunca falaria que o Rafinha é meu ídolo, mesmo com o título da Copa do Brasil. Mas eu entendo quem fale que sim. Tipo, o Rafinha, pra mim, ele não tem potencial de ser ídolo, sabe? Ele não... Mas tem postura. Ele não tem o degrau pra mim. Sim. Mas beleza, eu respeito quem acha que tem. Porque ele vai ser o capitão, né? Um dos, né? Não, mas se acontecer o melhor... Tomara, né? sim. Quem vai estar na eternizada é ele. A foto da taça, se tudo der certo, é dele. Mas
na minha galeria de ídolos, não tem potencial para isso, não. O Gabriel Melo, que manda um superchat. Vi a live com o Baby e fiquei com 2 dúvidas. Como faço para virar sócio do Social? Você deve saber melhor. E como faço para comprar cadeira cativa no Morumbi? É caro comprar cadeira cativa, você tem que encontrar alguém que quer vender. E aí você paga uma taxa de transferência para o clube que custa por volta de R$3.000 a transferência. Só a transferência além da cadeira. Além da cadeira. A cadeira você negocia com quem for vender. Sai uns 13 mil. Né? 10 da cadeira, mais 3 de transferência. E se você... Só que a 3 de transferência pode parcelar. Pode. E daí você tem por semestre... R$300. R$300 de manutenção. Então é 600 de manutenção no ano, esse é o custo de uma cativa. Social, para quem tem interesse, eu não recomendo. Você vai na secretaria do clube, no portão 7, pede a ficha de inscrição, precisa ter recomendação de 2 sócios que assinem por você. Então tem que achar 2 pessoas que já são sócios, elas assinam que você é uma pessoa que pode participar do clube social, e daí você tem que pagar lá, você tem que comprar um título individual familiar, como qualquer clube. Mais um superchat aqui, galera, só vou priorizar, depois eu leio todo mundo, porque é justo, né? Quase 1.000 pessoas ao vivo. Tô tão iludido que tô gostando do Alan Franco, me lembra o Bosco. É o primeiro a correr para comemorar o gol, agita a torcida, faz pressão. Eu gosto também da postura, cara, gosto muito. Eu acho que o Alan Franco mudou, e dentro de campo também, a postura dele é legal, e ele melhorou. Mas esse lance do fora de campo é legal pra cacete. Ele fica rodando, e a gente tem que levar em consideração, porque eu fui um dos caras que eu falei na live, não serve para ser zagueiro do São Paulo. Só que eu levei algumas coisas em conta agora, ele vem de uma liga muito fraca, que é a MLS, que gira em outra frequência. Ele é zagueiro, não fez pré-temporada, agora ele está se habituando ao futebol brasileiro, e eu acho que quando entrou foi bem. Ele vem melhorando, eu tô com você. O Marcos Mas a comparação com o Bosco é muito boa. Boa mesmo. O Marcos Guerra, o jogo da última quarta ou o jogo do título paulista, qual foi maior para a história do São Paulo? Falamos no primeiro bloco, o jogo da última quarta. O jogo da última quarta. Foi para a história, né? O título é mais importante, óbvio. Taça é taça. Taça é taça, mas... Como tamanho de jogo... O jogo é mais... Incomparável. É incomparável. CEPA Oficial. Eu acho que vocês são São Paulinos muito foda. Eu fiquei tão feliz com o Tirone me citar. O que acham da frase? Quando deixo de ser um dos melhores times, descobrimos a melhor torcida. Boa. É excelente, né? Quando a gente deixou de ser um dos melhores times, a gente passou a ser a melhor torcida. Eu acho muito boa a frase. É muito boa a frase. Se você é o autor, parabéns. Eu ouvi também... Foi dele a frase? Foi o que ele falou, não foi? Não, é que eu achei que o Tirone tinha citado o nome dele, mas citou a sua frase. Eu acho muito boa, eu entendi que ele é o autor da frase, legal, que o Tirone citou. Minha interpretação de texto nunca foi boa mesmo. Pode ser que a minha seja ruim, eu não entendi, tá? A leitura. Não, mas se a frase é sua, parabéns. Muito boa. Se não for, obrigado por trazer ela para a pauta do programa. O Marcos Vinícius Silva, o Morumbi ficou pequeno para a nossa torcida. Alguma perspectiva ou novidade para a reforma como fez o River? É viável, é interessante? Cara, agora, nesse momento, estão surgindo um monte de boatos. Alguém fez uma matéria até com o valor da possível reforma. Mas assim, vamos por partes da resposta. Até dezembro... O Morumbi não era pequeno para a torcida. Até dezembro do ano passado. Não, até o fim de 22. Até março. Beleza. O São Paulo no Paulista teve média de 35, né? Que não é ruim. Não é ruim, né? Mas, você tem média de 30, você não vai fazer um estádio de 80 por 2 jogos no ano, concorda comigo? Quantos jogos você tem demanda para 60 mil? Se você começa a lotar todo o jogo, inclusive jogo de baixa... A reforma vira uma prioridade. Se não, não. Mas um monte de gente vai se frustrar em final. Cara, ser um bom administrador de negócio é entender que faz parte do jogo não priorizar isso. Mas é que eu acho que não é só pela demanda da torcida. Eu acho que tem a questão da pressão, da aproximação do gramado. Super. Que também tem que ser levado em consideração, né? Cara, é que é uma obra complexa, caríssima e tem um monte de coisa envolvida. Você precisa entender isso como um projeto de negócio. Precisa se pagar.
Claro. Ah, não, a proximidade da torcida vai dar mais pressão. Ótimo, atributo positivo. Mas o quanto custa e o quanto eu vou ocupar desses lugares a mais que eu estou criando. Porque até a semana retrasada não tinha um problema de ociosidade. Tinha lugar sobrando. Concordo. Ele tá explicando aqui, foi eu que fiz a frase, tipo o lance de descobrirmos, quando a gente é criança, que tá ruim aqui. Do nada, porra, continua. Foi ele que fez a frase. Parabéns. Muito boa. Isso. A frase ótima boa mesmo. frase. Muito boa frase. Você pagou R$5 pra gente. A gente devia te devolver por ter feito a frase. Põe seu Pix aí que eu devolvo os R$5. A Karen Andrade. O que vocês acharam do jogo do Luan? Seria um substituto ideal quando o Maia não puder jogar? Falamos aqui, acho que ele fez um jogo ok. Melhor do que vinha fazendo, mas ainda abaixo do Luan que a gente conheceu e do próprio... E do Pablo Maia. Não é mesmo nível, né? Tipo, é um degrau acima do que vinha sendo. O Felipe Moraes falou, só o gol que o Mundial do Miller já é maior que todos os gols do Luciano. É verdade, mas a estatística não é... Ela não tá carregando, né? A estatística não é essa. A gente só falou que ele fez... Ah, que burro, tava desligado. A gente só falou que ele fez mais gols que o Miller. Ninguém falou que ele fez gols mais importantes que o Miller. Pelo amor Até de Deus, aí, né? o gol do Rato é mais importante que metade dos jogadores da nossa história. Eu tenho raiva desse tipo de comentário. Eu tenho raiva mesmo. Tô com raiva de você. Tipo, nossa, o gol do Miller do Mundial foi mais... Claro, Sério? Claro Sério? que fez. Você gastou o tempo pra escrever essa merda? Você acha que a gente é retardado, sabe? O Fábio Arantes, tem notícias do Caio Paulista? Não. Ó, quem tá treinando em campo já? O David, o Patrick e o Caio Paulista. São os três. O Caio Paulista tá treinando. Pode ser que jogue no jogo da volta. E o Erisson? O Erisson não sabemos. O Igor Vinícius? O Igor Vinícius não sabemos. Normalmente tá todo mundo rindo que você ficou puto. O Sepa manda mais um superchat. Acho o trabalho de vocês muito foda. Bater papo com vocês é mega legal, tal. Uma galera falando da minha camisa aqui. O Augusto Santos fala para vender jamais. Tá bom. Então, como a gente tem 1.200 pessoas na live, a gente vai só encerrar o programa e a gente continua com vocês aqui. Espera aí, Dani. Então é isso, ó. Agora são 10h20. Com problemas técnicos para conseguir entrar na live. A gente está ao vivo no YouTube. Essa parte que você está vendo aqui no programa, ela é o que veio para cá, mas a gente vai começar a fazer agora uma exclusiva que não fica em lugar nenhum. Acabou, a gente deleta e some. Então, segunda-feira à noite, está sem fazer nada, abre uma cerveja e vem para cá. Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste. Deixa um like aí, compartilha. Tem muita gente nova no programa de hoje que veio pelo programa passado. Cara, seja bem-vindo, espero que goste. Deixa o comentário e compartilha com os amiguinhos. Dani, quer deixar um abraço, um beijo para alguém? Eu quero um abraço e 2 comentários. Abraço. Futebol nunca será maior que a vida. Então, um abraço para as famílias e amigos de todo mundo envolvido no acidente da torcida rival. Quem viaja para ver jogo fora sabe o quanto isso é um momento especial de alegria e se machucar ou falecer ou perder alguém nesse contexto é muito além do futebol. Então, acho que é um abraço de solidariedade numa semana que a gente viveu muitas alegrias com o futebol. É um marco triste pra caramba e eu acho que não daria para pôr isso ao longo do programa pelo contexto, mas eu acho que é importante a solidariedade. E daí são 2 comentários. O primeiro vai perder o timing e a semana foi feliz demais para trazer isso para a pauta. Mas a entrevista do diretor de marketing do São Paulo ao canal Esporte Interativo ou do Marketing, mais de 1 hora, Eduardo Toni,
ela é constrangedora, ela é muito ruim, muito ruim. Dediquei 1 hora e tanto da minha vida para ver, na esperança de... porque ele é um diretor profissional. Diferente do Belmonte, ele é um diretor profissional. Então eu tinha muita dúvida. Você pega... de empresas grandes. LG, foi patrocinador de São Paulo por muito tempo. E eu tinha bastante dúvidas. Você pega um cara profissional e põe no São Paulo, ele contamina profissionalmente ou ele é contaminado pelo entorno e começa a tentar justificar o injustificável, dando respostas constrangedoras. Infelizmente foi a segunda. Como ele ficou lá 1h30, tá lá, assistam para você entender. Quando a gente fala do sócio-torcedor, tem respostas que explicam bastante por que você é mal atendido. E o último é que, independente da semana ter sido incrível, da classificação ser maravilhosa, fora Belmonte. Beijo do Magro, até a próxima semana, valeu.